Ele fala assim: eu quero estar aonde Deus está. E no livro dele ele fala que nós precisamos ficar atento com o mover de Deus, para que eu esteja muito mais do que o local, é eu estar na posição correta, eu estar com o meu coração e com a minha mente totalmente conectada em Deus, para que eu não perca a passagem do Senhor, para que eu não perca o movimento do Senhor, para que eu não perca a ação do Senhor. E eu tenho falado muito aqui, irmãos, ao longo desses meses. E eu tenho falado, eu tenho o costume de falar com os irmãos que quando Deus começa a repetir a mensagem, isso me gera uma preocupação, porque lição que se repete é lição que não foi aprendida. E aí, irmãos, me lembra muito Jesus algumas vezes, ele chegava diante dos seus discípulos e falava assim: vocês ainda não têm fé? Poxa, ainda não caiu a ficha, ainda não amadureceu essa área. E nós precisamos parar e pensar assim: realmente, ainda não amadureceu essa área. E por que não amadureceu essa área? Eu preciso fazer uma crítica, irmãos, muito mais do que esperar que os outros falem com a gente, ou que Deus entregue no altar uma mensagem para você. Você precisa aprender a fazer uma autoavaliação. Como eu estou na minha caminhada com o Senhor? Porque existe um degrau de crescimento aí, e a cada degrau é uma novidade, é um desafio e é uma vitória, porque não existe vitória sem desafio. Se você fazer uma enquete aqui, vai ser: quem gosta de vitória? Eu! Mas vitória, ela é proveniente de um desafio. Você quer vencer as guerras, mas você precisa batalhar então as guerras. Compreende? E aí, irmãos, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 11. Eu vou ler alguns trechos a partir do verso 1 para a nossa meditação. Eu tenho falado muito com os irmãos que, como eu falei, mensagem repetitiva, que o diabo, ele não brinca em serviço, irmãos. Ele não brinca em serviço. O diabo não brinca de ser capeta, e os servos de Deus não brincam de ser servo de Deus. Mas ele vai tentar incansavelmente te distrair. O inimigo, ele vai trabalhar, irmãos, em 3 áreas especiais da sua vida. Gostaria que todos prestassem bastante atenção nessas 3 áreas. Ele vai trabalhar em 3 áreas da sua vida incansavelmente. Ele vai primeiro tentar te despertar o medo, porque o medo, irmãos, paralisa qualquer coisa. O medo te impede de avançar. O medo impede o pedreiro de terminar a casa, porque ele pode fazer as bases, mas quando chegar lá em cima, o medo impede de você colocar um forro, porque parede é fácil, o acabamento do forro. O medo impede de você construir coisas grandes, prédios de 20 andares, porque a base é fácil, mas e quando o vergalhão, as colunas precisam ir para o 20º andar? O medo, ele é paralisante, e o diabo vai tentar implantar medo. E ele trabalha desde os nossos pequenininhos, irmãos. Você fique muito atento com o seu filho. Fique muito, irmãos. Se você tem Netflix em casa aqui, né? Ainda bem que eu não sou muito famoso na Netflix, e até me processar agora. Muito cuidado com os desenhos. Se você passar uma peneira, você vai ver que não salva 90% que seja saudável. Boa parte deles são para maiores de 18 anos. Então você toma muito cuidado. Se você acha que desenhos da Netflix é mais bonzinho do que os da Globo, que as pessoas gostam de criticar, do SBT, ou como os saudosistas gostam, né? São mais saudáveis que os dos anos 80, né? Tem gente que fala assim, nos anos 80 que tinha desenho de verdade. Meu filho, um capeteiro danado.
Vê os desenhos dos anos 80 e 90, você vê o capiteiro danado. Cuidado com o que essa criança vê. Porque o diabo vai trabalhar nos medos. Por que ele começa no medo, pastor? Porque o medo é instinto. O medo não é pecado. Ter medo é pecado, pastor? Não. Medo é um dispositivo natural que Deus colocou em nós para você sobreviver. Porque sem medo você pularia do prédio. Sem medo você atravessaria a rua sem respeitar o sinal. E tem até uns pessoal aí que nessa área ele não tem muito medo não, já reparou? Passa sinal vermelho, né? Passa em alta velocidade em radar. O medo é um instinto de sobrevivência. O que o diabo quer é potencializar esse instinto. É igual várias outras coisas que são bênçãos em nossa vida, mas o diabo quer potencializar. Vou falar uma coisa deliciosa que Deus criou e é tão boa que no céu vai ter também: comer. Coisa boa é comer, né? Para quem está com fome, um prato de arroz com feijão é uma iguaria dos reis, não é verdade? E aí o que o diabo faz? Ele distorce o sistema para que eu coma exageradamente. Aí nós temos os vários distúrbios alimentares: bulimia, anorexia, compulsão. Compreende? O inimigo trabalha num algo natural que é bênção na sua vida. Ele quer potencializar para destruir sexualidade. Coisa maravilhosa, bênção de Deus, invenção da cabeça de Deus. Não podia ser coisa melhor saindo da cabeça de Deus. Mas o que o diabo faz? Ele destrói casamentos. Ele arrebenta com vidas. Ele leva vidas à prostituição e várias outras atrocidades sexuais que nós vamos vendo aí ao longo da história. Sede. Essa é a mentira mais deslavada do diabo. Beber uma boa água fresca é maravilhoso. Mas você já reparou que quem é guiado pelo diabo é sede alcoólica, como se matasse sede. O inimigo é distorcendo para te amedrontar e te escravizar. E o medo, ele trabalha exatamente nessa área. Se ele não romper com a cadeia do medo, ele sempre vai para o próximo passo. O próximo passo é te distrair. E isso eu tenho falado muito aqui. A indústria do entretenimento, irmãos, é uma das indústrias mais poderosas do mundo. E quando eu falo de indústria do entretenimento, eu estou falando de tudo aquilo que você usa para relaxar. Parque de diversão, cinema, os streamers de música, de filme, de novela, né? Agora tem, né, novela Revelia também, né? Tudo isso que é gostoso de a gente experimentar, da gente vivenciar, né? Faz aquela pipoca, né? Aquela Coca-Cola gelada, senta com a família, vê um filme. É pecado, pastor? De jeito nenhum. O problema é que isso vira uma distração na minha vida. O problema, irmãos, é quando eu começo a negligenciar a minha vida e o meu crescimento com Deus, porque eu tenho que maratonar não sei o quê. O problema, irmãos, é quando eu estou dentro da casa de Deus pensando no jogo que eu vou jogar quando eu sair daqui. O problema é o quão que essas coisas me distraem na escola, na minha vida e na igreja, no meu crescimento intelectual, no meu crescimento social, no meu crescimento espiritual. Porque, irmãos, eu aniquilando qualquer um desses três, irmãos, qualquer um desses três pilares destruídos, os outros desmoronam naturalmente. Tem um filme que eu gosto muito, que é interessante, que é não sei o que, mente, agora fugiu da minha, estava na ponta da língua e saiu agora, da menininha, que os sentimentos, todo coloridinho, como é que é? Divertidamente, assista, muito bom, muito bom. Mas quando começa a desmoronar partes do repertório dela, né? Começa a desmoronar ontem, no familiar. Olha só que interessante. O familiar começa a desmoronar, tudo começa a desmoronar
na vida dela. Então, de uma criança feliz e alegre, ela virou uma adolescente triste, cabisbaixa, depressiva e agressiva. É assim que o diabo trabalha. E ele conta uma mentira para o ser humano. Não, você sim, porque você é independente, você faz o que você quer, dono do seu nariz. Mas na verdade ele colocou um cabresto e está guiando as pessoas. Então ele vai tentar distrair as pessoas. Então ele vai passar para o próximo passo. O próximo passo é muito interessante, porque ele é uma mescla, irmãos, da satisfação dos nossos instintos, da satisfação dos nossos desejos, com a distração, que é a acomodação. Na acomodação, irmãos, eu perco perspectiva. Eu sou um jovem que já não tem sonhos. A qual profissão? Eu comecei uma vez com um jovem, menor infrator, e assim, 17 anos, assim, qual é o seu sonho? Assim, qual profissão você gostaria de ser? Ah, pastor, eu nunca pensei nisso. Como assim eu nunca pensei nisso? Desde criança eu já passei por mais de 15 profissões desde a minha infância. Não exerci nenhuma, mas sonhei todas elas, até astronauta já está na lista. Como assim? Porque o diabo, ele gera uma acomodação. Por quê? Porque, irmãos, eu estou tão cheio de conflito, tão abarrotado de conflito, eu preciso arrumar uma zona de conforto. E quando eu acho essa zona de conforto, eu agarro nela mais do que tudo, porque é melhor um pássaro na mão do que dois voando, no diz o ditado brasileiro. Nas emoções também. Então eu me agarro a ele. Eu me agarro àquela acomodação, àquela minha zona de conforto. Quem se agarra à zona de conforto não cresce em área nenhuma. O casamento estagna. Sabe aquele casamento que com o tempo fica chato, enfadonho, sem emoção? É um casamento acomodado. Sabe aquela escola que não tem emoção e nem nada? É porque a escola, irmãos, aí é o que eu vou falar aos jovens. Eu entendo vocês quando vocês falam que não gostam de estudar. Eu entendo vocês quando vocês falam que é chato. Eu entendo. Professores aqui presentes, a aula precisa acompanhar a cabeça desses meninos. O sistema educacional, ele tem 200 anos. E ele nunca mudou. Há 200 anos ensinava do mesmo jeito que se ensina hoje. Ninguém aguenta isso. Quem aguentava isso era Isaac Newton, irmão. Você coloca Copérnico. Entendeu? A nova geração é dinâmica. A nova geração, ela quer impacto. A nova geração, ela é dada. A energia dela é dada. Totalmente, ela entrega resultado. Eu entendo vocês quando fazer vocês sentar e copiar. Faculdade é libertária, tá, irmãos? Quando você está na faculdade, você vê assim, que maravilha. A professora passa um monte de trem, você deixa gatilho. No final você tira o celular e azar dela, devia ter feito xerox. Ele tira foto de tudo e passa para os coleguinhas. Tira foto para mim aí, fulano. Faculdade é libertária. Eu entendo vocês, mas cruzar os braços e deixar de estudar não é opção. Não vai crescer, não vai desenvolver. É o que tem para hoje. Cabe a você, homem, moça e rapaz de Deus que ainda estão em tempo escolar, fazer diferente na escola. Trazer, quando você tiver oportunidade, você entrar junto com o seu professor e dinamizar a coisa. Sabe, aquele trabalho chato e cansativo? Das duas, uma. Ou você não entendeu a importância do seu trabalho, ou você está fazendo uma coisa só para sobreviver. Quem trabalha, irmãos, por dinheiro, realmente cansa muito. Quem trabalha única e exclusivamente por causa de sustento, cansa muito. Uma das coisas mais maravilhosas é você estar apaixonado por aquilo que você está fazendo. Sabe, aquele trem de pedagogia por amor, enfermagem por amor, sabe? Aquela coisa de ter satisfação. Não quer dizer que não vai cansar, não quer dizer que não vai desgastar, não quer dizer que no final do dia vai ter poeira e calos nas mãos. Mas quer dizer que ao final do dia você vai olhar e falar assim, foi um bom trabalho. Eu sou de uma época que a gente chamava muitos professores de tia, até ali para a 8ª série.
Hoje eu acho que só vai até a 4ª série, né? Não sei, como é que tá, Clenildo? Estão chamando de tia ainda? Que bom. E até quando a gente encontra na rua. Por quê? Porque o professor começa a fazer parte da minha família. Porque é um trabalho bem feito, marca. Irmãos, eu lembro de muitos professores, mas esqueci de muitos. Tem uns que se eu ver na rua hoje, eu reconheço assim no ato, porque são pessoas que marcaram a minha vida e a minha história. Porque quem faz de todo o coração marca vidas. Porque fazer o trabalho é mais do que apenas entregar uma meta, mas é exatamente marcar a vida de alguém. Mas o diabo vai tentar trazer a zona de conforto. E aí as pessoas vão deixar de fazer o que ama, vão parar de fazer com amor, vão parar de se dedicar à escola, vão se apegar mais a críticas, a negativismo, do que aquilo que é positivo. Porque assim, se você vê, tem gente que se vê uma rodinha metendo pau na escola, aquela rodinha tá para ele cai até ajuda ali a colaborar com o debate. Mas vamos analisar os pontos positivos. Compreende? Você está compreendendo? O diabo vai fazer a pessoa aprender na acomodação. E a acomodação, ela anda de braços dados com o negativismo e com a preguiça. Juntinho. A acomodação, ela gera preguiça e negativismo. O negativismo nada mais é desculpa para não fazer. Simplesmente. E aí, irmãos, dentro dessa estratégia, nós precisamos ficar atentos. Outra coisa que eu tenho sido bastante repetitivo. Irmãos, eu falo mesmo. Irmãos, falo muito. E ainda assim, de vez em quando, algumas das minhas ovelhas no gabinete, a gente esbarra com alguma dessas questões. Cuidado com as muitas vozes da internet. Cuidado com as muitas vozes da internet, com tanto de mestre e de pastor da internet. Tem muita gente falando bobagem na internet. Aí você vai lá, tem 2 milhões de seguidores, não sei o que de seguidores. 2 milhões de pessoas que estão sendo arrebentadas por um conhecimento errôneo. Quantas pessoas decepcionadas com o evangelho você não encontra na caminhada? Quantas pessoas cansadas de igreja você não encontra na caminhada? Quantas pessoas, irmãos, desanimadas com a igreja você não encontra na caminhada? Dentre os muitos fatores, irmãos, é uma decepção com as várias igrejas que nós vemos aí, que não existe base nenhuma, não tem respeito nenhum com a palavra de Deus, não tem, irmãos, respeito nenhum com o reino. E aí, infelizmente, multidões seguem, mas vai ter um momento na caminhada que ele vai quebrar a cara, que ele vai se decepcionar. Uma das coisas que eu ouvi muito, eu não sabia disso não, tá, irmãos? Eu fiquei empatia. Eu sempre fui muito desligado dessa questão da sociedade evangélica de Valadares. Sempre fui, mesmo quando eu morava em Valadares. E aí, nos últimos anos, como pastor sênior, eu tenho tido muito contatos com pastores, com denominações, e eu descobri uma modalidade de vender igreja que eu nunca vi isso. E um pastor brincou ainda, vendeu de porteira fechada. É porque ovelha, deve ser. Vendeu de porteira fechada. Como assim? Vendeu a igreja? Mas por que ele vendeu a igreja? E quando fala vendeu, irmãos, vendeu banco, vendeu instrumento, e vendeu os membros também, que tem a igreja prontinha, ela tá valendo o quê? 50 mil essa igreja. Eu nunca vi um trem desse, Jesus tem poder. E eu conheci pessoas decepcionadas por igrejas que quinta-feira tinha culto, quando ele chegou no domingo já não tinha igreja não. O que aconteceu com a igreja? O fulano foi embora, fechou a igreja. O irmão recentemente falou assim: pastor, eu estou sem igreja, eu estou visitando. Por quê? Você estava tanto tempo numa igreja lá no Trevo. Meu pastor cansou de ser pastor, ele fechou a igreja, ele combinou com a gente: vocês vão, cada um para a igreja. Ele ficou cansado e... Como assim? Como assim? E uma geração, irmãos, de pessoas desigrejados, decepcionados, pastores arbitrários, líderes arbitrários. Irmãos, as pessoas às vezes gostam muito de apedrejar pastor, mas quem mais dá trabalho dentro de algumas igrejas decepcionantes são membros
boa parte, membros mais velhos de casa, que eu não estou nem falando de idade não, estou falando de membros mais tempo ali, alguns até que acham que são donos da igreja. Que decepcionam pessoas, que atacam pessoas. Irmãos, é o cúmulo do absurdo. Um crente de mais de 5 anos ainda ser dado a fofoca, ainda ser dado a confusão, ainda ser dado a bate-boca. É o cúmulo do absurdo, porque isso não acrescenta no reino, isso arrebenta a obra de Deus, isso aniquila a obra que o Espírito Santo está fazendo no coração daquele que não tem tanto tempo de caminhada quanto a gente. Compreende? Uma geração de pessoas decepcionadas, e algumas vezes as pessoas, né, tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, quem veio para a igreja por causa do pastor não vai ficar por causa de Jesus. Isso é verdade. Quem veio para a igreja por causa do louvor não vai ficar por causa de Jesus. Mas em tese, irmãos, a gente acaba vindo para a igreja por causa disso mesmo, pela simpatia que a gente tem com o líder, pela simpatia. Às vezes a gente vem na escola bíblica dominical, assim, foi tão maravilhoso. Eu quero dizer, quem não é aluno ainda, que é maravilhosa a nossa escola bíblica, tá? E aí você se apaixona ali pelo líder, pelo mestre, né? Pela aula. Nossa, que aula edificante, eu saí daqui avivado. E aí realmente você se identifica, né? O nosso ar-condicionado está chegando, eu ouvi um glória a Deus. Era para aplaudir mesmo. Uma salva de palmas para o ar-condicionado. Que ninguém aguenta, não. Entra a igreja que você está pegando fogo literalmente, uma igreja agradável, fresquinha, confortável. Nós não somos bobos, né, gente? Nós já andamos de bicicleta, mas depois que a gente aprendeu a andar de moto, a gente não gosta de bicicleta mais não. Foram as exceções aí, que pedala por prazer, né? Que é programa de índio. Mas cada um tem o seu hobby. Irmãos, é exatamente isso. E aí quando eu estou envolvido com a obra, quando eu compreendo a obra que o Senhor está fazendo, quando eu compreendo a visão que Deus tem para o reino, irmãos, Deus tem dado, irmãos, uma visão de reino para a igreja dele. Nós, por muitos e muitos anos, ficamos com visão denominacional. E não é só nós não, irmãos, o mundo todo é assim também. Se você pegar alguns países da América do Norte e da Europa, é mais ou menos assim, tem um famoso agora, vou falar o nome dele não, senão ele fica mais famoso. Tem um famoso agora que ele converteu recentemente, batizou e está pensando em abrir uma igreja. Como assim? O cara estava caindo de cachaça, na prostituição danada uns anos atrás, de modelo. Aí agora converteu, é bonito de ver ele falar, tá, irmão? Aí ele vai abrir uma denominação, velho. Porque a igreja evangélica, a igreja evangélica vem de uma briga muito grande de denominação. Não sei se você lembra, mas o Turmalina tinha uma igreja em cada esquina. Isso, graças a Deus, dá uma aliviada. Tem ponto aqui, tem um ponto aqui perto da barbearia ali, que ele tá até fechado tem bastante tempo. Acho que deve ser algum peso espiritual, né? Deus tem misericórdia. Porque já passou umas 10 igrejas naquele ponto ali que eu me lembro. Abriu e fechou. Isso não é de Deus não, irmãos. Isso tem Deus isso não. Isso não tem Deus isso não. A gente precisa tomar muito cuidado com debaixo de que mão eu coloco a minha cabeça. Irmãos, a unção é algo importante, a unção é algo especial. Eu preciso tomar 2 cuidados: a quem eu deixo colocar a mão na minha cabeça e em quem eu coloco a mão na cabeça também, porque eu não posso correr o risco de abençoar aquele que Deus não quer abençoar. Cuidado com as suas palavras são poderosas, você é autoridade espiritual, então cuidado para você não abençoar quem Deus não quer abençoar, tá bom? E aí, irmãos, a briga denominacional fez com que ao longo do tempo a igreja, aí aqui quando eu falo igreja eu falo a cultura evangélica, foi perdendo a visão de reino, e Deus tem restaurado isso ao longo do tempo. Deus já vem de um movimento restaurando isso nos corações, restaurando isso dentro da casa dele, nas lideranças. E aí, irmãos, você está com Gênesis aberto aí. Achou que eu tinha esquecido, né? Gênesis, capítulo 11, verso 1. Não acharam, não? Então tá bom.
No mundo todo havia apenas uma língua e um só modo de falar. Isso se chama unidade. Isso se chama unidade, irmãos. Sabe por quê? Imagina, irmãos, a Segunda Guerra Mundial, onde soldados do mundo todo se juntaram. O Brasil mesmo enviou algumas centenas de soldados e nós compomos a equipe americana, falando português. Ouvir e entender um comando. Eu não sei como eles fizeram, mas eu sei de uma coisa: se você não souber inglês, você não vai entender nada com o que um americano te fala. E aí você tem outras dificuldades. No front de aliados nós tínhamos ingleses, franceses, americanos, canadenses, indianos. Mas nessa época aqui havia um só idioma. Foi lá para mim. Então todos se entendiam. O que eu falava era compreendido. Porque um princípio básico do nosso relacionamento, irmãos, é a comunicação. Nós somos seres de comunicação. O nosso Deus é um Deus de comunicação. E o nosso Deus, ele é muito expressivo, tá, irmãos? Ele é muito expressivo. As pessoas acham que Deus é misterioso. Irmãos, na verdade, quando você começa a estudar acerca de Deus, você fala assim, não tem lógica o cara ser ateu. E se o cara começar a estudar muito sobre Deus, ele deixa de ser ateu, porque o nosso Deus, ele é muito expressivo, ele é muito comunicativo. Quando a palavra do Senhor fala que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento nas suas mãos, irmãos, a palavra do Senhor está falando de algo real. Se você observar a natureza criada, irmãos, ela revela Deus nas suas mais mínimas partículas, a sua grandiosidade. Porque nosso Deus comunica. Ele comunica a glória, ele comunica o amor, ele comunica a justiça dele, ele comunica a santidade dele, ele comunica a presença dele. Deus está presente. Deus é um Deus presente. E muitas vezes ele cuidou da sua vida sem você nem notar. Muitas vezes você talvez bateu o joelho e falou assim, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Talvez você se sentiu abandonado, se sentiu deixado de lado, mas eu quero te dizer, Deus estava lá cuidando de você, Deus estava lá olhando por você, porque Ele tem zelado por vós, diz a palavra do Senhor. Não cai uma folha da árvore se Deus não deixar, diz o hino, né? Acho que eu ia falar a Bíblia, né? A Bíblia pode até não dizer isso, mas faz todo sentido, né? Em outro texto, a palavra fala assim, até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Ele faz questão de saber, porque Ele tem um zelo especial. Podem dizer que você é o que for, irmãos, porque tem pessoas que têm a mania de valorizar defeitos, mas o nosso Deus, ainda que Ele enxergue os nossos defeitos, Ele te enxerga com totalidade. Ele enxerga também as suas qualidades, as suas potencialidades e as suas limitações. Irmãos, muitas das travas em nossa vida é fruto da nossa caminhada, daquilo que a gente viveu, sofreu, aprendeu, como certo e como errado. E Deus sabe de tudo isso. Mas o que nós cantamos aqui? Nós cantamos um hino aqui, irmãos, que eu gosto muito, e que está revelado na palavra de Deus, que fala assim, eis que faço nova todas as coisas. Quando eu venho para a casa de Deus, quando eu tenho comunhão com meu irmão, quando eu mergulho na palavra do Senhor, quando eu dobro os meus joelhos para me derramar na presença do Senhor, quando eu me entrego em adoração, quando eu jejum, eu estou o quê? Me colocando à disposição para Deus fazer algo novo em minha vida, mudar a mentalidade, mudar o coração, mudar o proceder, mudar as minhas escolhas. Eu não estou pronto, você não está pronto, mas aquele que começou a boa obra, Ele prometeu que há de cumprir e completá-la. Deus é fiel. Tenha paciência com o processo, tenha paciência com você mesmo. Número 2. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali, juntinhos.
Quando eu encontro alguém que tem a mesma língua, irmãos, a gente caminha juntos. Porque se eu não tenho, irmãos, pega uma igreja, uma família ou uma empresa que está cada um para um lado, você sabe, pessoas que não estão caminhando no mesmo propósito. Porque quando eu falo a mesma língua, então, irmãos, eu consigo caminhar juntos, eu consigo caminhar alinhado, eu consigo, irmãos, caminhar no mesmo propósito. E habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Irmãos, uma coisa que eu aprendo na palavra, eu com esse texto e com o filme Náufrago, se você não viu, assista. Quem está notando aí, o pastor Miquel gosta muito de filme. Filme Náufrago. Quando você está sozinho, você inventa moda. Quando você está junto, você começa a ter boas ideias. Olha só, irmãos, eles estavam juntos e começou a bater a ideia: vamos começar a fazer tijolos para construir casas melhores, para construir templos melhores. Vamos aperfeiçoar. Irmãos, o que a sociedade tem feito a não ser aperfeiçoar? Olha só, quanto mais juntinho a sociedade, irmãos, irmãos, nessa época, vários outros povos viviam espalhados. E sabe o que acontecia? Era cão atacando cão, assim, ó. O dia que a sociedade se uniu, irmãos, nós crescemos. Nós inventamos carro, nós inventamos avião, nós melhoramos a engenharia, nós melhoramos a construção civil, nós melhoramos a medicina. Irmãos, toda vez que a gente junta, irmãos, a gente é melhor. Juntos a gente é mais forte, juntos a gente tem ideia. E olha o que o Senhor nos fala: não afastai de congregar, como é cultura de alguns. E o que Deus está nos falando? Ele está nos revelando lá, irmãos, Efésios capítulo 6, que ele fala assim: olha, porque todos os dons e ministérios foram dados para a edificação uns dos outros. Você acha que o pastor só está aqui para edificar a sua vida? Não, eu sou edificado pela sua vida também. Você também abençoa e altera a minha vida, amplia o meu conhecimento, amplia a força espiritual. Irmãos, é aqui, ó, é um relacionamento. Andar em comunhão, irmãos, andar em comunhão nos faz crescer, ter ideias. Eia, edificamos nós a cidade, uma torre cujo cume toca os céus. E aí eu lembrando do Náufrago. O Náufrago conta a história de um rapaz que o avião caiu e ele ficou sozinho numa ilha. E estava indo muito bem, ele construiu uma barraca, arrumou comida, água potável, tudo bem. Mas daí de uns dias, ele desenhou uma cara numa bola, estava conversando com a bola. Você tem que ver, irmãos. É triste e engraçado ao mesmo tempo. Ele surtou, ficou surtadinho, começou a ver vertigem. A palavra do Senhor fala assim: ó, aquele que se isola, ele se levanta contra a verdadeira sabedoria. Olha que doideira. A palavra do Senhor nos revela que juntos nós crescemos, isolados nós enlouquecemos. E observa como o mundo está louco. Observe, irmãos, como a tecnologia aproximou a gente do Japão e nos afastou de verdade uns dos outros. Nos afastou tanto uns dos outros que algumas pessoas quase que não notam as pessoas ao redor dela. Ele está conectado com o mundo todo, mas com quem importa verdadeiramente ele está desconectado há muito tempo. Na verdade, a tecnologia, irmãos, ela pode até ter melhorado a comunicação, mas ela criou ilhas. E aí você vê a loucura que está o mundo. O que faz um presidente ficar 1 ano jogando bomba num país, matando crianças, velhos, destruindo escolas, hospitais, por motivo que até hoje a gente não sabe qual. Loucura, irmãos. Ilhas, pessoas que são ilhas, porque se tivesse caminhando em sociedade, não tinha esse pensamento não. Mas, irmãos, não é só boas ideias que a gente tem quando a gente caminha junto. Não é só boas ideias. A gente começa a ter propósito. Porque Deus não une pessoas, Deus une propósito.
Você sabia disso? Você acha, tem crente ainda que acha, você não, mas tem crente ainda que acha que existe coincidência, acidente na vida do crente. Aconteceu sem querer. Meu amigo, nem o seu tropicão na rua é por acaso. A Bíblia fala que nem o seu pecado, até o seu pecado Deus usa como ferramenta para te aperfeiçoar. Porque eu sou aperfeiçoado em minhas fraquezas. Por isso que a minha graça te basta. Compreende? Porque Deus une propósito. Deus une a sua igreja num só propósito. Sabe por que Jesus, irmãos, um dos motivos que Jesus veio, eu fiz até uma mensagem esses dias, foi ontem com a pastora Luésia, né? Tem um pastor aí que está sendo muito criticado, que ele falou que o centro da vida de Jesus é nós. Isso é complicado. Porque Jesus, ele não veio à terra, irmãos, só por causa da gente. Ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Ele veio restaurar também a ordem das coisas. Jesus deixa bem claro que o maior motivo dele ter vindo é a obediência ao Pai. Que com carinho especial ele veio resgatar os filhos, tantos quantos quiserem ser resgatados. Porque a fé em Cristo Jesus, ela é um bote que você entra se quiser. Mas Deus também veio restaurar a ordem das coisas. Um dos motivos que Deus veio fazer é restaurar o propósito em nossas vidas. É restaurar o propósito de Deus para a criação. É colocar as coisas no lugar. É estabelecer, é como dizem os professores, é colocar o pingo nos is. Ajustar todas as coisas. E a palavra do Senhor nos fala assim, e eis que estão sujeitas todas as coisas, e toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Olha que maravilha. E começou a ter ideias. Vamos fazer uma torre que chegue até os céus. Façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Você notou a sutileza? Você notou? Volta o versículo. Você notou que a fonte da criação desse propósito foi o medo? Você notou? Por que eles querem fazer uma grande torre? Nós temos tijolos poderosos. Vamos fazer uma grande torre que chega até no céu. Por quê? Para que a gente não seja espalhado. A fonte desse propósito é o medo. A fonte desse propósito, irmãos, é exatamente a sementinha do medo, atrelado à sementinha da acomodação, arraigado na sementinha do entretenimento, da ocupação. Lembra? Mente vazia é oficina do diabo. E se a gente faz algo grandioso, fica todo mundo muito ocupado, fazendo tijolos, montando os muros, por um propósito que nem eles mesmos entendiam. E aí vamos lá. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Irmãos, Deus terra. Tem gente achando que Deus está no trono e não olha para nada. Deus desce na terra. Deus caminha entre os homens. Deus se ajunta com seus filhos. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Deus não está alheio, irmãos, com essa podridão do mundo. Muito pelo contrário, é igual que o príncipe dessa terra tem cegado a mentalidade. E o mundo jaz no maligno, mas o machado já está na raiz. Deus não está alheio. Tem um menininho sírio que eu achei muito bonitinho. Ele todo ensanguentado na guerra da Síria, mais uma loucura do Oriente Médio. E sentado na mesinha assim, o médico limpando ele, e ele falou assim: quando eu morrer, eu vou contar tudo para Deus. Eu achei o máximo que ele falou. Sabe por quê? Porque na ideia dele, irmãos, isso só está acontecendo porque Deus não viu ainda, mas eu vou contar para Deus. Ele não está sabendo, não contaram para ele ainda, mas quando eu morrer eu vou contar para Deus. Na inocência dele, ele revelou um anseio que tem em nosso coração. Sabe, às vezes bate aquele sentimento, parece que Deus não está me olhando, parece que Deus não está vendo. Como é que pode acontecer essas coisas? Como é que... Mas ele vem.
mas ele vem. Irmãos, existe um relógio de Deus para a humanidade. O Brasil acorda, o Brasil precisa acordar, porque existe um relógio de Deus para o Brasil, irmãos. O Brasil é um país que mais brinca com o nome de Deus neste planeta, irmãos. É um país sem temor, é um país zombeteiro, é um país, irmãos, que não tem respeito nenhum pela santidade de Deus. Acabamos de sair de uma consagração a demônios. Acabamos de sair de uma consagração a demônios. E já estão se preparando para o ano que vem. Existe um relógio de Deus sobre a humanidade. Existe um relógio de Deus sobre o Brasil. E quando vencer o prazo, a Bíblia fala que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Que agindo Deus, quem pode impedir? Se ele fechar a porta, quem pode abrir? Se ele abrir a porta, quem pode fechar? Onde, morte, está o seu aguilhão diante da soberania de Deus? O nosso Deus, irmãos, ele é justo. E pode ter certeza, ele não tarda e nem adianta e não falha. E Deus passando por aquela torre que já estava grande, irmãos, já estava alta, para ver a cidade, a torre dos filhos. E disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é o que começam a fazer. Irmãos, essa frase aqui me deixa triste, porque eu sinto a tristeza no coração de Deus, sabia? Sabe quando Deus, tem uma parte na Bíblia que Deus fala assim, ó: eu me arrependo de ter feito o ser humano. Dá tristeza, sabe? Tem um texto lá no profeta que ele fala assim: por acaso eu não te amei mais que a todos? Vocês fazem isso novamente contra mim? Algumas vezes Deus ficava tão chateado que o profeta Jeremias estava orando, irmãos, e Deus falou assim: Jeremias, eu quero que você pare de orar, eu não suporto ouvir o nome desse povo que você está orando. Eu vou te falar, Jeremias, nem se Moisés e Elias viesse pessoalmente me pedir por esse povo, eu atenderia. Então você, que é menor que eles, não vai orar mais. E eu vi uma chateação de Deus aqui. Eis que o povo é um, que maravilha! E todos têm a mesma língua, maravilhoso! E é isso que eles resolveram fazer. Esse camarada tem um carro, e é isso que ele faz com o carro. Esse camarada tem um lar, tem uma esposa, tem filhos, e é isso que faz. Eis que a pessoa tem uma profissão, tem um cargo tão importante, e essa atitude que ele toma, poxa vida, olha a ferramenta aí, olha a coisa boa. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. E aqui Deus revela, irmãos, uma das coisas mais perigosas que existem, porque existe um respeito de Deus em relação a nós. Eu estou finalizando aqui, irmãos. Existe um respeito de Deus em relação a nós. E esse respeito, irmãos, ele está intimamente ligado ao livre-arbítrio. Porque Deus nunca quis. Eu vi um filme hoje com o Nicolas e minha mãe. Fui tomar café com a minha mãe. É muito bom também. Terceiro filme, ó, terceira indicação. Vocês estão anotando a indicação aí? Só filme bom. Caminho para a Terabithia. Muito bom. Tá na Netflix. Processa não, Netflix, tá vendo? Tá dando cliente. E tem uma parte que eles estão voltando da igreja. Um menininho e uma menininha, irmãos crente, e uma menininha que eles não são nada, os pais deles não vão nada. Mas ele falou assim: domingo vão passear. Ela falou assim: domingo vão passear. Não, domingo é dia de ir na igreja. Eu posso ir também? Pode, mas você não pode ir de calça. Eu tenho vestido, seu bobo. Ela vestiu um vestido e foi. No caminho de volta, ela falou assim: nossa, que maravilha esse negócio de igreja, né? Esse negócio de Jesus. Aí a menininha falou assim: não é não, eles pregaram ele na cruz, é uma história horrível, né? Ah, mas é porque vocês... Aí ela falou assim: mas é porque vocês creem muito nisso.
Por isso que você acha tão horrível. Como eu nunca tive esse conhecimento, eu acho uma história muito romântica de amor. Aí a menininha falou assim: mas você tem que crer, porque senão você vai para o inferno. Deus vai te lançar no inferno. Se você não crer, você vai para o inferno. A minha: não é, irmão? Eu acho que é. Aí a menina: eu não creio não. Deus tem tanta coisa bonita para cuidar, eu duvido que ele fique caçando gente para jogar no inferno. Eu gostei muito do diálogo, sabe por quê, irmãos? Porque traz uma ideia muito ruim que as pessoas têm a respeito de Deus. De que Deus é um lançador das pessoas do inferno. E de que as pessoas, irmãos, têm que vir para Deus. Olha, você respeita Deus, porque senão você vai ser lançado no inferno. Em tese é isso mesmo, tá, irmão? Não vou mentir para você não. Mas o coração que veio por medo para o altar também não está caminhando com Deus. Deus nunca quis você com medo. Deus nunca quis você obrigado. Deus nunca quis, irmãos, nem o dízimo e oferta é uma obrigação. Deus fala assim, ó, Deus ama quem dá com alegria. Sabe, Deus te chama, irmãos, para você entender a nova vida com o Senhor. Normalmente a gente vem por temor, né? O inferno, a morte, é natural. Mas se você permanece muito tempo achando ainda que você tem que caminhar com Deus, porque senão você vai ser lançado no inferno, é porque você ainda não entendeu o reino. O reino é vida, é paz, é alegria, é abundância, é prosperidade, irmãos, é libertação, é cura, irmãos, é satisfação, é paz que excede todo entendimento, é alegria que não pode se explicar, é sujeição de demônios, é sujeição, irmãos, de serpentes e escorpiões, é sujeição de enfermidades. O reino é maravilhoso, irmãos. O diabo pode ter bandeja, mas o nosso Deus serve banquete em mesa. Irmãos, essa alegria é que precisa brotar em nosso coração. Sabe por quê? Porque Deus nunca te quis forçado. Ele não quer uma noiva que não quer se casar com Ele. Ele não quer uma noiva que não está interessada em morar com Ele no reino dEle. Ele não quer uma noiva que não está interessada em caminhar com Ele, só está com medo dEle. Ele não tem esse interesse, Ele quer um relacionamento sincero com você. E é por isso que Ele respeita você. Ele respeita você. Mas, como eu disse, o príncipe deste mundo cegou o entendimento. Sabe por que as pessoas não aceitam Jesus? Porque o entendimento delas está bloqueado. No nosso evangelismo domingo, quem foi diz amém. Foi maravilhoso. E num dos momentos que eu estava orando com os irmãos, eu pedi para os irmãos orar exatamente a respeito disso. Eu quero ensinar para você também. A gente não ora para que as pessoas sejam salvas. A gente não ora, Senhor, salva fulano. Não, irmãos. Porque salvação é caminhada. Deus deu um passo e você vai dar outro, e Ele vai dar outro. A chegai a mim, eu chegarei a vós. E tu, pastor, então eu oro como? Você ora para desbloquear a mente dele, desbloquear o entendimento dele, arrancar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Sabe para quê, irmãos? Para que ele possa fazer uma escolha sincera. E a escolha dele pode até ser não Deus. Não Deus, eu não quero. E eu sou consciente do que eu estou fazendo. Mas eu te falo com toda certeza, um coração de carne, uma mente sensível, irmãos, uma mente desbloqueada, ela recepciona o Espírito Santo com clareza, e o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. A palavra semeada começa a cair em boa terra e a germinar. Sabe, irmãos, você talvez não sabe, mas aquela palavra abençoada que você deu no seu serviço para fulano de tal, irmãos, ele pode não ter levantado a mão, mas o fato de você orar por ele e ter dado uma palavra, você pode ter certeza, está germinando. E você vai ter surpresa. Eu tive uma surpresa recentemente de um irmão que falou assim: pastor Miqueias, você sabe quem me ganhou para Jesus? Não, sei não. O senhor. Como assim? Eu era adolescente, o senhor me visitou, orou por mim, falou da palavra e foi embora. Aquele trem ficou me incomodando. Eu fui na igreja, né? Nem veio na minha igreja não, foi em outra igreja, aceitou Jesus, está firme e hoje é pastor.
O que você semear é assim, irmãos. Então como é que eu oro, pastor? Eu oro para desbloquear. A gente precisa começar a liberar, irmãos, em nome de Jesus, a mentalidade escravizada das pessoas, a cegueira espiritual que o diabo tem colocado, para que a palavra ministrada chegue aos corações. E aí, irmãos, é exatamente o que aconteceu com eles. O pecado estava tão envolto neles, que eles não enxergaram o verdadeiro propósito, caminharam em propósito errado. E agora não tem nenhuma restrição do que eles possam fazer. Irmãos, o que é perigoso nessa palavra? É que a unidade, ela é algo tão forte, que dependendo do nível que ela atingir, Deus, por respeito, Ele não vai ter nada. Como é que é isso, pastor? Você não vê quantos governos malignos nós temos no planeta? Só citando política. E a maioria deles foi escolhido pelo povo. A unidade daquele povo trouxe uma maldição. E agora as pessoas que escolheram precisam viver aquela maldição, porque foi a escolha do coração delas. Porque nenhuma escolha, irmãos, ela é feita sem passar pela sua emoção e pelo seu entendimento. E se o seu coração e a sua mente estavam alinhados para votar, para trazer alguém diabólico, é porque assim o é dentro do interior da pessoa. Sabe aquela história de que as pessoas têm o governo que merece? Isso é real. Isso é fato. Infelizmente é assim mesmo, irmãos. E Deus não vai intervir. Por quê? Porque Ele respeita as nossas escolhas. Deus não vai intervir na guerra, irmãos, da forma que as pessoas talvez gostariam. Ele chegar e... Porque Ele respeita. Passou o que, alguns irmãos? Eu vou te falar. Deus falou com Gideão assim, ó: vocês vão dar um brado de vitória e eu vou dar a vitória a vocês. E Gideão escolheu obedecer a Deus. Mas Gideão poderia ter escolhido descer com os soldados, sentado no sarrafo, tirar da espada, e podia. Mas Deus já não tinha compromisso com ele, porque ele fez uma escolha contrária à direção de Deus. No mundo onde as pessoas andam sem direção de Deus, elas são obrigadas a colher aquilo que elas plantam. E a restrição, irmãos, olha só, não haverá mais restrição para tudo o que eles querem fazer. Em outra tradução, tudo o que eles quiserem fazer não poderá ser mais impedido. A unidade, ela funciona para o bem e para o mal, sabia? Ela funciona para o bem e para o mal. O último versículo para eu finalizar com os irmãos. O último versículo, por favor. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua do outro. Por mais que Deus, irmãos, Ele procura respeitar a humanidade, antes que a gente atinja, antes que o ser humano atinja o limite do não toque de Deus, Deus vai trabalhando na história. Quantas vezes o profeta não entregou mensagem para você? Quantas vezes você não ouviu o chamado de Deus? Quantas vezes Deus não te deu um empurrão? Quantas vezes Deus não te deu um toque? Quantas vezes Deus não te entregou uma palavra? É Deus intervindo na sua vida. Tal como acontece na vida dos mundanos, acontece na vida dos filhos de Deus. E sabe o que a palavra do Senhor fala? Não apagueis o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai falando, mas a pessoa vai rejeitando, até bloquear a ação de Deus. E agora tudo que Ele quiser fazer, Ele vai fazer de acordo com a vontade dEle. Eu não vou intervir. O problema é que a vontade do ser humano, olha só, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a vontade do ser humano há caminhos que para o ser humano parecem bons, mas ao final dá em morte. Porque o coração é enganoso. Guarda sobretudo o seu coração, porque deles tem a saída da vida. Porque aonde está o seu coração, está o seu tesouro. Compreende, irmãos? A tua palavra escondida, guardada em meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Feche os seus olhos, por favor.
Deus confundiu a Torre de Babel, as pessoas de Babel, as pessoas de Sinar. E na confusão agora eles já não entendiam, na confusão eles já não comungavam, na confusão eles já não tinham ideias juntas, na confusão eles não tinham mais criatividade, na confusão eles romperam o propósito. Era um caminhando para um lado, um achando que pode jogar bomba em tal cidade, o outro achando que pode jogar bomba na outra cidade, um achando que pode tacar fogo na Amazônia, o outro achando que pode arrancar a Amazônia, um achando que pode entrar ali, outro achando que pode fazer isso ali, cada um fazendo o que bem entende. Entrou em colapso, porque eles não estavam firmados no Senhor. Irmãos, o que Jesus fez ao confundir a língua foi desestruturá-los para ensiná-los o caminho de volta. Eu quero te dizer nessa noite que algumas vezes você vai se sentir perdido, cansado, e é normal, porque Deus muitas vezes ele precisa desestruturar coisas dentro de nós para nos alinhar no propósito do céu. Ele precisa trabalhar no máximo do nosso interior para alinhar o nosso coração e o nosso pensamento nos céus, para que a gente tenha unidade, porque a unidade, irmãos, é um poder sobrenatural. Mas alinhado com Deus, irmãos, é um poder sobrenatural inesgotável. E Deus nos chama para ser extraordinários. Eu quero orar pela sua vida. Eu não sei em que fase você está da sua vida, mas eu quero te dizer, se você, não sei em que degrau você está, mas tem mais degrau para subir. Nesse degrau tem um desafio, mas tem um encontro com o extraordinário. Nesse degrau tem uma dificuldade, mas tem um amadurecimento. Nesse degrau, irmãos, pode até a afronta do inimigo, mas também o servindo ao socorro e te honrando, porque o inimigo, irmãos, pode achar que vai te diminuir, mas o nosso Deus é um Deus que honra e é galardoador daqueles que o amam e o obedecem. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você, para que em nome de Jesus sua mente e o seu coração esteja alinhado ao propósito que Deus está restaurando na igreja dele. Eu quero orar por você, para que você encontre o seu propósito no reino. Eu quero orar por você, para que você amadureça no processo e não retroceda. Eu quero orar por você, para que seus olhos espirituais se abram, para que você enxergue claramente Deus trabalhando em sua vida. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero colocar os seus filhos aqui diante do altar do Senhor. Eu peço a tua graça, eu peço a tua misericórdia, eu peço a tua bondade, eu peço a tua vontade, ó Deus, sobre nós. Eu levo cativo, Senhor, a ti os nossos pensamentos, os nossos corações. Eu sujeito aqui a ti, Senhor, os nossos pensamentos, os nossos corações, os nossos propósitos, os nossos sonhos, os nossos projetos. Eu peço em nome de Jesus, ó Deus, que a tua graça opere em nós, Senhor. Opera em nós o teu milagre, o milagre da restauração, o milagre, Senhor, do amadurecimento, o milagre da santificação, o milagre, ó Deus, do prumo do Senhor que alinha todas as coisas. Eu peço, Senhor, que aqueles que têm coisas para ser arrancados, ó Deus, que resistam ao processo. Vai doer, mas vai ser sobrenatural. Vai ser difícil, mas vai ser memorável na sua vida. Eu peço ao Senhor que alimente corações e visão, que a tua graça, Senhor, tenha total liberdade para trabalhar, Senhor, na vida das crianças, da juventude, de cada adulto, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé. Se coloque de pé nessa noite. Estamos finalizando. Irmãos, domingo